20 de novembro é o Dia Nacional da Consciência Negra, data escolhida para relembrar a luta dos negros no Brasil contra a opressão. Foi nessa data, mas em 1695, que Zumbi dos Palmares, líder do maior quilombo que existiu, foi morto. Os quilombos eram comunidades onde negros resistiam à escravidão no Brasil e lutavam pelo direito de expressar sua identidade, sua cultura. Nesse vídeo, vamos entender por que é importante falarmos sobre a identidade afro-brasileira. A formação da identidade de uma pessoa se dá em vários lugares, como no ambiente familiar, no trabalho, na escola e na comunidade. Além disso, o contexto social do indivíduo e a sua etnia também contribuem para a formação da sua identidade. No Brasil, assim como em outros países... Pensando que o maior contingente de seres humanos que foram escravizados, desconsiderar, né, essa perspectiva, eu acho que é incorrer em um auto-engano a respeito de quem nós somos. Apesar dessas tentativas de embranquecer a população brasileira, ocorreu uma miscigenação muito forte no nosso país. Porém, a convivência entre brancos e negros não foi tranquila. A segregação racial continuou e continua fazendo parte da sociedade brasileira. Segundo dados do IBGE, 54% da população brasileira é negra. Apesar de sermos maioria, somos minoria na política, nos altos cargos das empresas e nas faculdades. E mesmo quando alcançamos esses espaços, continuamos em condições desiguais. Em 2018, 36% dos jovens brancos entre 18 e 24 anos estavam cursando ou haviam concluído o ensino superior, segundo dados do IBGE. Já entre os jovens negros, essa porcentagem cai para 18%. Mesmo depois de formados, ainda há uma diferença salarial entre brancos e negros que chega a 31%, segundo o estudo do Instituto Locomotiva. Quando se fala ainda, né, em cultura negra, cultura afro-brasileira, e o pertencimento que determinadas práticas culturais trazem, é um pouco nesse sentido, né? No sentido de rasurar uma ideia que nós temos uma miscigenação que ocorreu de forma harmoniosa, né? Completamente não hierárquica, muito embora, né, exista, né, em determinados aspectos a miscigenação. Isso não apagou, né, a exclusão, o não lugar, né, de um grupo muito significativo de sujeitos que são, para além da miscigenação, compreendidos, né, socialmente como negros, pretos, afro-brasileiros, etc., né? Na luta contra o racismo e pelo empoderamento da população negra, há pessoas que defendem a cultura e identidade negra nos seus trabalhos. Nós conversamos com duas dessas pessoas. Uma delas é a Etel Correia. Com 25 anos de jornalismo e passagem por diversas emissoras de televisão de Belo Horizonte, a Etel é uma das principais repórteres da TV Alterosa, afiliada do SBT em Minas Gerais. Desde que começou sua carreira na televisão, a Etel busca expressar a sua identidade diante das câmeras, mas isso nem sempre foi fácil. Em uma das emissoras que trabalhou, logo no primeiro dia a mandaram para um salão de beleza para cortar o cabelo e fazer escova. No momento em que eu estou de trança, no momento em que eu estou de black na TV, eu mostro que nós temos uma personalidade que ela precisa ter o espaço dela, ela precisa ser respeitada. Eu não tenho que me adaptar a um modelo para ser um bom profissional, né? Então, eu acho que trazer esse modelo para a TV foi importante não só para mim, mas foi importante para as pessoas que me viam e que se refletiam na minha imagem. Muitas vezes, na rua, as pessoas me paravam para me abraçar, para falar o quanto que gostavam do meu trabalho, e elas fazem isso até hoje. E muitas vezes falavam assim, ela quis fazer trança por causa de você, né? Então, isso mostra como é importante a representatividade. É preciso que a gente veja o outro na TV onde eu possa me refletir. É o meu espelho. Assim é que muitas crianças tiveram coragem, sabe? De botar a sua trança, de usar o seu cabelo black, de ir para a escola com a sua cara e não querendo imitar outra criança que está lá que tem o cabelo liso. Então, acho que é uma questão de você se respeitar, né? E que o outro respeite o seu estilo, né? O cabelo que eu uso, ele não muda o teor da notícia que eu levo,
a notícia que eu levo, ela tem a ver com o meu trabalho, com a minha competência e com o meu compromisso profissional. Em 2013, Ethel apresentou um quadro no jornal da Alterosa chamado Raízes de Estilo. A ideia era produzir matérias voltadas para o público afrodescendente sobre cultura, estilo, moda, saúde, beleza e tradições. Atualmente, Ethel comanda uma coluna no Estado de Minas e no Portal Uai chamada O Fato em Foco, onde aborda discussões sobre temas do cotidiano. Eu sempre que posso, eu trago a pauta da diversidade para o jornalismo. E por que eu falo diversidade? Porque preconceito não existe só contra o afrodescendente. Existe contra várias etnias e existe também contra vários gêneros, como a gente sabe das questões do LGBTQIA+, e por aí vai. Então, a minha pauta, ela é de trazer a diversidade e mostrar que a diversidade existe e tem que conviver num espaço harmônico com os outros que, teoricamente, seriam o padrão, né? E o padrão que a gente tem há muitos anos em televisão é o padrão europeu, que está sendo, aos poucos, substituído ou, aos poucos, modificado. Outra pessoa com quem conversamos é a Dandara Elias. Ela é fundadora do grupo estético Todo Black é Power, voltado para a valorização da beleza e da cultura negra. Dandara conta que, após passar vários anos alisando o cabelo para se encaixar numa estética padrão, ela passou por muitas dificuldades durante sua transição capilar para voltar a ter os cabelos naturais. E foi aí que ela teve a ideia de montar um salão especializado em cabelos afro. Hoje, ela acredita que o empreendedorismo pode ser uma ferramenta no combate ao racismo. Em 2020, a Todo Black é Power se tornou signatária do Pacto Global da ONU por conta do compromisso da empresa com o combate à desigualdade racial, com a diminuição da pobreza, entre outros. A gente até brinca que a gente é um salão de fachada. A transformação que as pessoas passam aqui dentro é muito superior. É ter uma rede de apoio para falar que é isso, todo mundo te falou que você é feia? Não. Você só é negra, você só é negro, o seu cabelo é assim. Mas olha essa referência, né? Olha tudo isso. Isso causa transformações pessoais, profissionais na vida das pessoas, né? Então isso por si só já seria uma grande mudança. Mas do lado da gestão também, de como se faz nos bastidores, a forma que a gente lida, sabe? Com a administração desse negócio, de pensar na seleção de pessoas pretas, pessoas que são extremamente capazes e que não tinham oportunidades em outros lugares, e você pensa, poxa, essa pessoa talvez estaria no máximo na limpeza, porque ela ainda nem concluiu o ensino médio com essa idade, e que aqui a gente consegue valorizar a autoestima e a pessoa por si só vai se desenvolvendo porque alguém acreditou nela, né? Para Dandara, o processo de aceitação do seu cabelo afro e da transição capilar ainda traz reflexões sobre o racismo que ela vivencia. Uma coisa que eu costumo muito falar sobre a transição capilar, sobre entender de cabelo, de se aceitar, a visão de mundo que muda é o seguinte: meu Deus, se mentiram pra mim sobre o meu cabelo que tá na minha cabeça, que faz com que eu com 20, 60, 80 anos, a gente já viu pessoa que sem conhecer o próprio cabelo, se mentiram pra mim sobre esse cabelo, falando que ele era duro, que ele era áspero, que ele era feio, uma coisa que é do meu corpo, que tá na minha cabeça, que é só levantar a mão e encostar, sobre o que mais não mentiram pra mim. Então isso eu me questiono assim diariamente, diversas vezes por dia, toda vez que algo fala, só tudo é questionável, tipo, é mesmo? Eu não posso fazer isso? Isso é muito? Então isso muda totalmente a forma que a gente vê o mundo. A população negra no Brasil sempre conviveu com a segregação, com o racismo e com tentativas de apagamento da nossa cultura e da nossa identidade. É por isso que tantas pessoas negras expressam o orgulho que têm do seu cabelo, da sua história e da sua ancestralidade. É porque isso nos foi privado por muito tempo. É porque fomos ensinados a ter vergonha do que somos. O Dia da Consciência Negra é mais um dia para relembrarmos a importância de lutarmos por uma sociedade mais justa, igualitária e que respeite a identidade de todos os indivíduos. Para mais vídeos como este, acesse o nosso canal.